Fala, Dev, beleza? Tô aqui trazendo um vídeo um pouquinho diferente pro canal, um pouquinho diferente para esse quadro do Fala Dev aqui no YouTube. O que a gente vai fazer hoje é basicamente um React, e o React não tem nada a ver com React ou React Native, é um React de reação mesmo. Não sou o Felipe Neto, mas estou fazendo um vídeo de React ao changelog da versão 0.56 do React Native, que é a versão estável que quando você está criando um novo projeto com React Native hoje está sendo utilizado. É bem provável que a gente tenha outros vídeos como esse aqui no quadro Fala Dev daqui para frente, tanto com React, Node, React Native, e a gente vai basicamente abrir o changelog juntos, ler esse changelog e entender o que essas mudanças vão mudar no nosso fluxo de desenvolvimento com o React Native, beleza? Então eu vou abrir aqui o changelog, vou colocar o changelog também aí para vocês na tela, e a gente vai começar lendo aqui quais são as diferenças e o que está vindo, né? Esse changelog aqui ele já foi postado 19 dias atrás, mas ele está bem recente, né? Lembrando que, para quem não sabe, o React Native eles têm o costume de lançar uma versão grande assim a cada mês, então é bem provável que você tenha 0.56 em junho, a 0.57 em julho e aí por diante, né? Pode ser que mude isso, mas geralmente é assim. Vamos lá então. Vamos começar aqui pelos highlights, que são os pontos chaves desse update. Então, o primeiro highlight que a gente tem aqui é o que o React Native agora utiliza o Babel 7, beleza? É uma atualização, não vai mudar muito para quem desenvolve. O que vai mudar aqui é que utiliza os pacotes mais atualizados do Babel, mas para o desenvolvimento isso aqui eu tenho certeza que não vai mudar muito, tá? Node 8 agora é a versão mínima obrigatória utilizada. Então, se você tem um Node, antes, se eu não me engano, o React Native rodava com versão do Node 6 ou mais, e agora ele obriga você a utilizar a versão do Node 8. E o que isso muda para quem está desenvolvendo e o que isso muda na aplicação, beleza? O Node, para quem não sabe, ele tirando a parte dos navegadores, diferenciando da parte dos navegadores, ele já consegue entender muito mais especificações novas da ECMAScript. Então, quando você tem lá, por exemplo, a utilização de um async await, a utilização de um generator, que a gente utiliza lá no Sagas, a utilização de uma desestruturação de objetos e tudo mais, no navegador, ou quando você utiliza uma versão do Node antiga, ele tem que fazer muitas alterações, ele tem que transformar todo esse código para um JavaScript que seja legível para todos os tipos de interfaces, para todas as versões do Node e navegadores. Utilizando uma versão mais nova do Node, a gente meio que diminui o tamanho da nossa codebase, porque assim, utilizando o Node 8, ele já vai entender o async await, ele já vai entender algumas features novas e não vai precisar transpilar esse código com o Babel para versões mais anteriores, beleza? Então isso aqui é muito legal, mas também não vai mudar muito na hora da gente escrever o código. O iOS 9 agora é a versão mínima utilizada, né? Isso aqui também não vai mudar muito para os desenvolvedores, até porque o iOS é um sistema operacional que quem já teve iOS, quem tem iOS sabe que geralmente quando sai uma atualização é muito difícil você fugir daquela atualização. Então, geralmente quem tem iOS atualiza logo que sai a atualização. Então, isso aqui não é muito de se preocupar, beleza? Vamos lá. Xcode 9 agora é a versão obrigatória, né? Isso aqui só para quem utiliza o Mac tem que ter pelo menos a versão 9 instalada, mas já está bem depois que isso, então acredito que ninguém deve utilizar o Xcode 9. Isso aqui é muito legal. Agora, os projetos Android estão utilizando a API 26 da SDK do Android, beleza? Então, até a versão 0.55 era utilizada a API de versão 23 do Android. E o que isso muda, o que isso causa pra gente? Primeiro, a API 26, a gente já tem acesso a algumas funcionalidades e melhorias também em algumas funcionalidades nativas do Android. Fora isso, a gente muda também um pouco o suporte. A gente para de dar suporte a dispositivos muito antigos do Android, beleza? Isso aqui é muito legal. Na verdade, lendo aqui, ele vai utilizar a API 26 assim que a 0.57 for released, exatamente, isso aí. Então ele vai começar a utilizar a API 26 a partir da 0.57. Então quem aí tem o Android Studio instalado, o Android SDK, certifique-se de instalar a API 26 a partir da versão 0.57 do React Native.
WebView will only load HTTP. Beleza. Basicamente, o que ele está falando aqui é que a WebView só vai utilizar URLs que começam com HTTPS por default, beleza? E a geolocalização não vai estar habilitada. Você consegue sim botar para a WebView poder abrir URLs que não tem HTTPS, mas você tem que mudar isso lá no info-plist, no manifest, para você conseguir fazer isso, beleza? Mas não é recomendado. Isso aqui é muito legal, pessoal. Isso aqui vai talvez ser a maior mudança que a gente vai ter daqui para frente no React Native. Para quem não conhece o Flow, o que é Flow? O Flow, ele é um Static Type Checker. Então, o que faz um Static Type Checker? Imagine que você tem lá uma função, ela recebe um parâmetro A e o parâmetro B, e ela retorna o parâmetro C, que é a soma do A mais B. Muito simples, né? O Flow, basicamente, como o JavaScript ele não é uma linguagem de tipagem forte, que você não consegue definir qual que é o retorno da função, qual que é o tipo de parâmetro que você quer receber, o Flow, basicamente, ele adiciona essa funcionalidade à linguagem JavaScript. A gente pode comparar também, quem já utilizou, com o TypeScript. O TypeScript ele tem o mesmo propósito, de adicionar tipagem ao JavaScript, beleza? E a partir dessa versão 0.56, o React Native ele está dando cada vez mais suporte ao Flow, de contrário ao PropTypes. Então, a diferença entre o Flow e o PropTypes é que o PropTypes ele é um runtime type checker. Então, ele vai fazer a checagem de valores, se o A é número mesmo, se o B é número mesmo, se o C que está sendo retornado é número mesmo, quando o projeto está executando. E o Flow, ele faz o Static Type Checking, que é enquanto você está desenvolvendo, ele já vai falando para você qual que é os problemas, você não está passando o parâmetro certo e tudo mais. Então, isso que é legal do Flow, beleza? Então, vai ser muito provável a gente ver cada vez mais o Flow entrando em cena dentro do JavaScript, dentro do React Native, desculpa. Essa briga por TypeScript e Flow, talvez é algo para a gente falar em outro vídeo, mas como o Facebook, ele meio que comanda o desenvolvimento do React, React Native e dessas outras bibliotecas, é bem provável que a gente vai ver cada vez o Flow sendo mais utilizado e o TypeScript sendo jogado de lado, né? Porque o Facebook tem essa meio que metodologia de querer criar as ferramentas e tentar empurrar as ferramentas para os desenvolvedores que utilizam. Eu particularmente gosto bastante do Flow, mas sei que hoje o TypeScript é o mais utilizado, beleza? Então, se for hoje pensando em futuro, talvez o Flow seja uma boa opção, mas pensando hoje em quantos projetos utilizam, o TypeScript com certeza é o mais utilizado. Além disso, a gente tem aqui uma opção que eu acho bem legal, que é o Modernized Yellow Box. Então, aquela caixinha amarela que mostra erros, e às vezes os erros que são mostrados no React Native, eles têm pouca descrição, eles são difíceis de entender o que está acontecendo. Então, essa Modernized Yellow Box, ele trouxe um efeito visual um pouco melhor para aquela nossa caixa de erro, para a gente conseguir entender o que está acontecendo melhor, né? Aqui ele fala que ele ordenou os warnings, com quais são os mais recentes, foram agrupados, tudo mais. Aqui tem bastante coisa legal. Então, essa Yellow Box eu com certeza acho que é algo que merece bastante atenção, né? Essa parte de erros do React Native, às vezes dá um erro, tu não consegue entender o que está acontecendo, mas a gente espera que com isso tenha ficado cada vez melhor, beleza? Esse State of React Native foi um post que eles fizeram no blog do React Native, que eu falei no último Fala Dev. Então, se você não viu o último Fala Dev, fica a tarefa. E aqui a gente vai falar sobre algumas features que foram adicionadas, beleza? Tá, nada muito importante. Isso aqui é bem legal. Então, agora a gente tem acesso ao Optional Chaining Operators. Então, o que é o Optional Chaining Operators? Vamos supor que você tenha, por exemplo, uma propriedade que é um objeto no seu estado, sei lá, usuário. Daí o usuário tem endereço dentro, esse endereço também é um objeto, e dentro do endereço tem a rua. Então, é usuário.endereço.rua. Beleza? Ficou claro? Ficou, né? E você vai lá no seu método render, você quer mostrar a rua. Mas se o usuário tiver vazio, vai dar erro, porque ele não tem nenhum endereço dentro, ele vai falar que não tem como ler a propriedade de rua de undefined, né? Então, você começa a ter esses erros, porque você quer acessar uma propriedade lá de dentro do objeto e não tem como. Então, o optional chaining, basicamente, você coloca um ponto de interrogação antes do ponto do objeto que você quer mostrar. Então, usuário, ponto de interrogação, ponto endereço, ponto de interrogação, ponto rua. E se ele não tiver um desses, ou se o usuário estiver vazio, ou se o endereço estiver vazio, ele já para por ali. Ele não dá erro, ele retorna nulo. Então, isso aqui é muito legal. Foi algo adicionado no ECMAScript que
vai dar um ar diferente aí para essa parte do desenvolvimento. Aqui é adicionado a parte do suporte ao Flex Wrap Reverse, que é para quando a gente quer fazer com que o display flex quebre a linha, mas que comece a linha de trás para frente, né? Right to left. Isso aqui é bem legal. Tem um post, pessoal, não sei se vocês leram, tem um post no blog da Rocket City falando sobre criação de templates no React Native. Então imagine que você crie muitos projetos com React Native e você queira criar a sua própria boilerplate para já iniciar com Redux, já iniciar com SLint, com editor config e tudo mais. E antes você podia criar sim essas templates, mas essas templates elas não tinham suporte às dependências de desenvolvimento, por exemplo, a SLint, Babel e tudo mais. Você só tinha suporte às dependências de produção, por exemplo, Axios, Redux Saga. Então agora você tem suporte sim aos dev dependencies também. É só criar um arquivo devdependencies.json lá dentro do seu... Eu acho que inclusive lá no blog eu já atualizei isso. Deixa eu ver aqui. Android Specific Auditions. Nada muito relevante. A gente tem a parte de suportar agora que uma imagem se repita com o Resize Mode, né? Quando a imagem for maior do que o próprio arquivo de imagem, ele vai repetindo, como se fosse um background repeat. Legal, eles deram suporte ao Node instalado via Homebrew para quem utiliza Mac. Legal. Uma coisa que a gente não tinha antes no iOS é a propriedade Text Transform para botar uppercase ou lowercase, né? Diminuir e aumentar a fonte, a caixa, né? Agora a gente tem isso aí. Então aqui embaixo, se eu não me engano, é só a parte de versionamento que foram alterados. É isso aí. O que eles fizeram bastante foi transformar, que antes era utilizado aquele padrão de classe antiga, né? E agora foi tudo transformado para o padrão de classe com ES6, beleza? Então agora todos os componentes nativos do React Native, eles estão utilizando o próprio padrão de classe do ES6, utilizando também o Flow, né? Que foi o que eu falei anteriormente. É isso aí, eu acho que não tem mais nada muito importante para a gente ver, né? A gente tem alguma coisa aqui específica de iOS e Android, que eu não vou entrar porque são coisas muito específicas mesmo. Opa, o que eu cliquei aqui? Mas é isso aí, pessoal. Então, esse vídeo, basicamente, a gente entrou a fundo para falar sobre o changelog do React Native. Eu espero que eu consiga ter clareado a sua mente sobre o que vai vir por aí no React Native, o que você tem que ficar ligado, o que você tem que estudar para acompanhar com as próximas versões do React Native. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aí embaixo, um comentário. Um comentário se você gostou desse tipo de vídeo, para a gente continuar relatando sobre o changelog das bibliotecas, assim você não precisa ficar lendo todos eles. E claro, compartilha com os amigos, que é muito importante. E esse foi o episódio do Fala Dev. Semana que vem a gente tem mais. Valeu!